Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho de música brasileira, essa nova, foi só para aquecer. E agora a gente vai fazer algumas canções que a gente pode fazer junto também, eu acho que vocês devem conhecer. Podemos ficar assim mesmo, como vocês estão, sentados, e aí a gente vai fazer junto. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar juntos do começo? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração e viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Amém. Amém. Pai, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado. Te agradecemos porque podemos estar aqui para aprender mais sobre como comunicar a Tua vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa cultura. Obrigada porque temos esse espaço onde podemos ouvir, conversar e descansar o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através de tudo que vai acontecer aqui, em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha.
Os homens podem cantar primeiro. Aleluia. Ó Deus da minha vida, da minha salvação, Ele é nossa rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Os homens cantam aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém, amém. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que redime a nossa vida. Estamos sustentados no Senhor e pela graça do Senhor. Vamos cantar juntos, Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, Conselheiro, Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só Tu nos podes dar, oh, só Tu nos podes dar. Pai poderoso, Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos Te buscar, oh, nós vamos Te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só Tu nos podes dar, oh, só Tu nos podes dar, oh, só Tu nos podes. Será que você
você pode levantar as suas mãos agora para a gente cantar mais uma vez esse refrão, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é para nós. Por isso nós te adoramos. Pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo teu cuidado com a nossa vida, porque o Senhor é um Pai bondoso e amoroso e tem o melhor para nós. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e porque é assim nós podemos descansar no Senhor e sermos obedientes como Cristo foi, porque o nosso prazer está em te obedecer, o nosso prazer está em fazer aquilo que nós devemos fazer, assim como foi dito ontem. Que a nossa vida esteja sustentada e confiada na Tua palavra, na Tua fidelidade, no Teu caráter, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui, é a convite do Robinson. Eu acho que você que está ali no canto, eu não sei o seu nome, mas você estava no vídeo lá, não estava? Você é o baixista? Lembro de você. Eu encontrei mais um ali na porta que eu assisti o vídeo para vir para cá, para entender exatamente o que era isso. Então, é um prazer estar aqui, é bom rever o Noel, um amigo aí de uma longa caminhada, ex-aluno da faculdade. É bom ver o Robeiras, que é assim que a gente conhece ele, não é Robson Jacinto. Quando ele foi para lá, para Londrina, já há muitos anos, inclusive conheceu a Simone e casou, né? Acho uma menina lá de Minas Gerais, perdida no norte do Paraná, e acabou casando, e agora tem 2 filhos. E vê-los aqui, né, estabelecidos nessa igreja, e é a primeira vez que eu venho na IBAB, então para mim é um grande prazer. Já ouvi falar muito, obviamente, acompanhando assim de longe o ministério do Ed, da Silvia. Eu já tinha encontrado a Silvia em outros momentos, que foi lá o pessoal da Renas, não sei se vocês conhecem, mas para mim é um grande prazer. E também pelo desafio de falar um pouquinho sobre teologia a partir da ideia do estudo. O meu ministério principal é esse. Eu sou professor de tempo integral na Faculdade Teológica Sul-Americana. Eu fui para lá estudar, na verdade, em 96, e ali fiquei, me envolvi com a parte administrativa, depois com a parte docente. Eu tenho uma formação anterior de engenharia, mas eu larguei engenharia. Então é muito legal falar sobre profissão com vocês, né? Tendo tido uma experiência profissional anterior, trabalhado, largado e fazia teologia e me dedicar ao ministério. Eu sou pastor também da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu sou pastor meia boca, né? Eu faço só assim uma ajuda de vez em quando em pregar ou dar uma aula de escola dominical, porque o meu ministério de tempo integral é ali na faculdade. Casado, 2 filhos. Embora esteja há 26 anos no norte do Paraná, eu ainda falo como carioca, porque é muito difícil falar porta. Estou tentando ainda, mas eu tenho 2 filhos que falam assim um pouquinho enroladinho. Enfim, o tema que o Robinson pediu para que eu falasse tem a ver, então, com essa ideia de vocação, profissão, mas, antes de tudo, eu pedi para ele fazer uma introdução mais sobre a questão da teologia. E aí, se vocês leram e ouviram a chamada, é Teologia para a Vida, e sim, depois falar um pouquinho sobre vocação e profissão. A ideia, talvez, seja, ao falar um pouco sobre esses temas, da própria profissão, vocação e teologia, desafiá-los ao estudo, à investigação contínua, a se aventurarem, né, a fazer teologia, quer seja por um curso não formal, né, que ofereça um grau, um título, um diploma, mas mergulhar nessa grande aventura, que é conhecer, né, como diz Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, é um convite para conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo, né? Deus é muito grande para que a gente dê conta dele de uma forma assim muito imediata, ainda mais apenas pela experiência da igreja. Então, a minha ideia aqui, embora diga-se aula magna, né, aula, na verdade, eu sou professor
Amanhã, inclusive, vou estar dando aula, mas para mim a coisa é mais sala de aula. Eu não sou muito chegado a essa coisa de palestra, ficar falando demais. Eu gosto da participação, né? Eu quero saber o que está se passando na cabeça dos outros. Mas pela dinâmica aqui vai ser mais uma fala mesmo. Eu não sei, depois vai ter alguma reação, João Robson? Depois, então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu não necessariamente vou responder, mas vocês podem perguntar. Mas eu sinto falta aqui de um quadro, de algumas coisas assim, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, espero que se você não tenha trazido a Bíblia, você tenha trazido um celular que tenha a Bíblia. Então, vamos abrir rapidamente aí no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 25. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, logo no primeiro capítulo, versículo 25 em diante. A gente vai fazer uma leitura nesse texto para basear um pouquinho daquilo que eu quero conversar com vocês. Vamos lá, a minha versão aqui pode variar, né? Que agora eu sou um pouco velho, né? Não parece, mas eu sou. Mas na época que eu nasci na igreja, só tinham, que eu me lembro, duas versões, a revista corrigida e a revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora eu já perdi a conta de quantas versões tem. Então, assim, tenta concentrar na leitura, né? Embora a sua versão possa ser diferente, e depois a gente tenta pegar, assim, detalhes do texto. Então, a partir do versículo 25 do capítulo 1 de Gênesis. Deus criou grande variedade... Desculpe, eu quero, na verdade, o 26, tá? 26. Então Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que tinha feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Até aí. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, se você ainda não pensou sobre esse caso, antes da gente entrar no texto. Para que serve a teologia? Se você nunca pensou sobre isso, para que serve teologia? Talvez você ainda não tenha nem definido a palavra teologia. Via de regra, a gente define teologia como sendo estudo de Deus, não é isso? Se você tem essa concepção, teologia como estudo de Deus. Então, para que serve a teologia? Então, você poderia dizer, para estudar Deus. O grande problema é que se você pensa na teologia como uma ciência, como as outras ciências, esse objeto Deus é um objeto bem difícil da gente estudar. Por quê? Porque ele não é palpável. Você não consegue trabalhar com Deus na mesma medida que as outras ciências. Se você quiser estudar o ser humano, você pega o ser humano, está aí à disposição, você pode pegar o ser humano, botar na água fria, botar ele no fogo e ver o que acontece, certo? Ciência. Testa, bota no laboratório, repete, faz uma teoria e diz, olha, todo ser humano, quando eu boto na água fria, fica com frio, quando eu boto no fogo, ele queima. Ah, será que é sempre assim? Vamos fazer de novo? Alguém se habilita? Não. Né? Certo? Você pode repetir e aí você faz uma teoria e está aí o que se chama de ciência por base na hipótese, na tese, no experimento, e na repetição do experimento e na proposição de uma lei, de uma regra que sirva e se aplique. Como a gente faz isso com Deus? Como é que a gente pega Deus e bota na água fria e no fogo? Fala para mim. Então, como é que a gente estuda Deus? Se você falar, bom, eu vou estudar Deus a partir da minha experiência. Ok. Mas a experiência de todo mundo é igual? É possível fazer ciência a partir das nossas experiências? Bem difícil, não é verdade? Então, eu parto do seguinte pressuposto.
Teologia, na verdade, é o que nós falamos de Deus. É o discurso, é o que nós falamos dele, sobre ele e a partir dele, principalmente na nossa questão pessoal existencial. No fundo, gente, falar sobre Deus é um problema humano, não é um problema divino. Porque Deus não precisa falar sobre ele. Aliás, ele fala, é o que a gente chama de revelação, não é isso? Deus se mostra, ele se revela. Mas quando Deus se revela, ele se revela por meio, principalmente, diz, né, que são 3 grandes revelações. A revelação natural, que é a criação. Mas o que a gente obtém da criação é olhar e falar assim, olha como Deus é inteligente, como Ele é poderoso, Ele fez essas coisas bacanas aqui. Mas você não consegue muito mais informação sobre isso, sobre Deus. A segunda grande revelação foi Ele se encarnar e vir aqui entre nós na figura de Jesus Cristo. O problema é que Jesus já foi embora, está para voltar, não sei exatamente quando, mas Ele já foi. Concorda? Como é que a gente faz para estudar Deus a partir de Jesus? Não dá, falando da pessoa Jesus. O que nos sobrou foi aquilo que a gente chama de revelação escrita, que é a palavra, a Bíblia. Certo? Mas a Bíblia em si também é um discurso, é uma fala sobre Deus. Não é o próprio Deus, é a revelação. Você precisa ler aquilo e interpretar, não é isso? Mas quem escreveu a Bíblia, escreveu por que razão? Ah, Deus se revelou. Ok, mas alguém escreveu, alguém está falando alguma coisa. E esse mecanismo de falar, essa dinâmica de tentar falar quem Deus é, o que Ele pensa, o que Ele quer, no fundo, gente, para pensar, é uma questão existencial nossa. O que nós queremos, no fundo, é entender quem nós somos, de onde vim, para onde vou, porque estou aqui, e eu com isso, né? A partir da realidade em que você nasce e cresce, em determinado momento, todos nós temos que chegar àquele momento de iluminação ou consciência que você fala assim, existo. E agora? Quem sou? Por que estou aqui? Para onde vou? O que faço? Então, nós nos voltamos para Deus e perguntamos, será que tem Deus? É isso aí? Então, a minha origem tem uma origem? E aí começa toda essa discussão, alguns creem, outros não creem. Nós que cremos, pegamos aquilo que se chama a palavra, não esse aqui, né? Ou é, né? Eu estou meio desacostumado ainda. Mas é esse aqui. E aí vocês viram que a gente acabou de ler, versículo 26, façamos o ser humano. Então, descobrimos que Deus nos fez. Então, eu vou voltar à pergunta de novo, para que serve a teologia? Eu acho que a teologia serve, essa é uma pergunta que eu normalmente faço para os alunos de primeiro ano lá na faculdade, eu acho que a teologia serve para tornar a nossa vida melhor. Eu acho que essa é a razão da teologia. Por quê? Porque se nós entendemos que a criação de Deus, ao fazer o ser humano, tem uma intenção amorosa da existência, ou seja, nós estamos aqui fundamentalmente porque Deus é um cara bacana. Ele não se restringiu à sua própria existência. Deus se basta. Vocês sabem disso? Não. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Deus se basta. Mas Ele é tão bacana que Ele falou assim, vou repartir esse negócio da existência, criando alguém, como diz o texto, parecido comigo. É o que diz o Salmo 8, né? O Salmo 8 diz, por um pouco menor do que Deus, ou por um pouco menor do que os anjos, fez o ser humano. Nós somos esses seres especiais, estranhos, esquisitos, um pouco confusos, porque isso veio depois, mas assim, eu tenho entendido que fazer teologia, ou vou reescrever ou vou falar de forma diferente do que eu acabei de falar, falar sobre Deus, fazer teologia, falar sobre Deus, procurar entender quem Deus é bom para a nossa própria vida. Por isso, a necessidade de investigar, procurar, estudar.
Eu tenho entendido que a teologia pode destruir muita coisa. A partir de Deus, tem gente matando os outros. Vocês sabem disso, né? Não só o cristianismo já fez isso. Basta você lembrar das cruzadas, da Inquisição e guerras, né, recentes nos Estados Unidos, lá vai procurar o diabo lá no Iraque. Né? Mas, ao mesmo tempo, se você entende que Deus é um Deus amoroso, bondoso, porque eu não vou ficar toda hora voltando ao texto aqui, mas se você lembrar o texto, quando Deus termina de construir todo o universo e criar o ser humano, ele diz assim, isso é muito bom. E eu acho que a gente perdeu um pouco essa dimensão. Isso é muito bom. Me fala uma coisa, você conhece algo na sua vida melhor do que a sua própria vida? Você tem um bem maior do que a sua própria vida? Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver a vida... Então, o maior bem que você tem foi Deus que te deu e foi a vida. Então, entender quem Deus é, entender a nossa origem, fazer teologia, estudar teologia, melhora a nossa vida. Creia nisso. Agora, obviamente que é boa teologia. Né? Difícil saber o que é bom e o que é ruim. Eu imagino que a boa é que está sendo feita aqui. Depois a gente... Né? O marqueteiro ali combinou que se eu falasse isso, eu ganhava um troco extra. Não. Não, mas é sério, gente, porque esse tipo de teologia que a igreja está tentando fazer aqui com esse curso Vida e Missão é exatamente quebrar certos paradigmas. Quebrar o paradigma de que teologia é coisa de gente profissional. Quebrar o paradigma de que teologia é coisa para pastores, missionários, acadêmicos, grandes escritores. Teologia é para a vida. Se você está vivo, está na hora de você fazer teologia, entende? Parar com essa preguicinha de achar que vai entender algo sobre Deus vindo ao culto simplesmente. É bacana a experiência, mas o rock and roll, aleluia, glória a Deus, bater palma para Jesus, não resolvem as crises da vida, entende? O que resolve a crise da vida é entender a vida, e entender a sua origem e o seu objetivo. O que Deus quer com essa bagaça? Não, bagaça não, porque é bom pra caramba. O que Deus quer com isso aqui? O que Deus quer? Por mais difícil e por mais complicado, complexo e a crise que você esteja passando, a vida é boa, disse Deus. Então, se você entender um pouquinho mais sobre Ele e o que Ele pensa e o que Ele quer, eu garanto a você, gente, é claro que tem teologia que destrói os outros, mas o que se está pretendendo fazer aqui é teologia que vai melhorar a sua vida. E vai melhorar. Robson, a gente não combinou não, mas Deus está falando no meu coração, irmão. Fala Deus? Ouviu um aleluia aí? Não. Vocês não são nada penteca, gente. Nem eu. Queria ouvir um glória agora. Isso vai melhorar a sua vida, na sua família. Em primeiro lugar, gente, porque se a sua casa está ruim, todo o resto vai ficar ruim. Mas melhora a sua vida na sua família, melhora a sua vida na sua igreja, na sua comunidade, que está ali para te ajudar, te apoiar, te edificar, te levar a um outro patamar, porque senão a comunidade não serve para nada. O corpo de Cristo é para a nossa edificação, para a nossa autoedificação. Então, uma igreja saudável melhora a sua vida. Então, é bom para a sua família, é bom para a sua igreja, para a sua comunidade, para o seu, né, para o seu irmão, para a sua irmã. É bom para a sociedade, não é verdade? A gente está aí querendo que a nossa sociedade melhore, o nosso país melhore. Como? Como? Se nós que somos, em tese, o sal e a luz, não salgarmos e não iluminarmos, dificilmente. Se nós somos os maiores interessados na promoção do reino e da justiça de Deus, não fizermos nada, vocês acham que a justiça vai vir de algum outro lugar? Pode vir, mas deve ser bem lento. Então vai melhorar a sociedade. A questão do trabalho, e aí sim, o pulo do gato aqui para a gente falar sobre vocação e profissão. Se você olhar o seu trabalho de uma forma diferente, talvez, do que a gente tem olhado na nossa sociedade, também vai melhorar o seu trabalho. A sua própria realização. Sua realização pessoal como pessoa, como gente, mas também nesses outros ambientes, da família, da igreja e da sociedade.
Então eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa de vocação e profissão. De novo, a partir desse texto. Se vocês olham o texto da criação, e eu fico imaginando o que esse texto, na verdade, está querendo criar como imagem para a gente, todo o texto do capítulo 1, na verdade, vem mostrando a ordem no caos, né? A tese de que tudo era um caos, e Deus, então, com o seu Espírito, ordena o caos, dizendo, haja isso, haja aquilo, separe aqui, vai para lá, vai para cá. E se você ler o texto vai dizendo, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Deus é tipo de um engenheiro bacana. Foi fazendo, bacana, olhou, avaliou, check, né? Bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Tudo organizadinho, tudo bacana. E aí, no final da coisa, ele fala assim, agora sim, a cereja do bolo, vocês. Veja que aquilo que ele criou não tem o menor sentido sem a gente. Se tirasse a humanidade do planeta Terra, o planeta Terra permaneceria. Mas e daí? Certo? E daí? Na verdade, o planeta Terra, essa beleza, aliás, todo o universo, o planeta Terra é um grãozinho na areia nesse universo, é o lugar da nossa casa, é o nosso habitat. E Deus é tão bacana que Ele criou um ambiente que, não sei quanto a vocês, eu sou privilegiado, desculpa, não vou falar sobre isso não, porque vocês vão ficar chateados. Pode falar que eu sou carioca, que eu nasci na cidade maravilhosa, mais bonita do Brasil? Não, né? Parou aqui, eu sei. Mas quem... Você não precisa ir lá não, passa só de avião. Vocês vão ver o que eu estou falando. Eu lembro que eu não me cansava, eu nasci, fui criado no Rio até os 30 anos, eu não me cansava de sair de manhã cedo e olhar para aquela beleza natural e falar, uau! E é engraçado que quando a gente está cansado, quando a gente quer férias, para onde a gente vai? Claro que você pode viajar para a Europa, Nova York, sei lá o quê, para grandes centros. Mas, via de regra, quando a gente pensa em férias, a gente pensa no jardim, né? Na praia, no campo, na montanha, e a gente não se cansa da natureza. Deus é um Deus muito bacana, porque Ele fez um negócio tão maravilhosamente belo que a gente não se cansa de admirar. Essa é a nossa casa, entendeu? E Ele fez para a gente. E veja que o texto diz assim, e eu fiz para que vocês governem. Ninguém governa a sua casa destruindo a sua casa. Concorda? Senão não vai sobrar nada. Você imagina se você chega na sua casa, não estou falando o planeta não, se você chega na sua casa, onde você mora, metendo o pé na porta. Pá! Certo? Já nem tranca. Pega um copo, bebe, quebra. Faz xixi e cocô na sala. É mais ou menos o que a gente está fazendo com o nosso planeta, certo? Não. Não tem lógica isso. Quando Deus diz governa, domina não é destruir. Governa, domina, é cuidar do seu próprio jardim. Agora, o mais bacana disso tudo, gente, é que Ele não disse como. Ele não disse como. Pressupondo que a gente ia ter discernimento e inteligência suficiente para fazer bem feito, entende? Porque é como dar um tiro no próprio pé, governar mal. E aqui é que entra esse lance da vocação. Você sabe qual é a sua vocação? Aliás, eu não imagino que essa seja uma crise dessa igreja, mas eu estou cansado de ver crente falando assim, Deus, revela o seu plano para a minha vida, revela a sua vontade, me dá um sinal, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja feliz, que você seja uma pessoa que se encante com aquilo que Ele te deu, essa criação maravilhosa, e tenha a liberdade e a criatividade de cuidar bem dessa criação da maneira como você achar melhor, da maneira como Ele te capacitou para fazer. E aqui entra a questão da vocação. A nossa vocação é para glorificar a Deus nesse planeta, entre os nossos semelhantes. Por isso, você pode fazer o que você quiser. A nossa vocação é fazer brilhar a luz de Cristo, o primeiro da nova criação, não é isso? O novo ser humano que nos ensinou a ser verdadeiramente humanos depois da queda, o modelo de Cristo, em todo e qualquer lugar. E não há limite para isso. Não há limite para isso.
A nossa vocação é sermos gente, boa gente. E normalmente a gente acha que isso é coisa de profissional, por assim dizer. Quem é que tem que pregar, quem é que tem que falar de Cristo, falar que essa criação é boa, falar que algumas coisas estão erradas, a gente tem que mudar, que a gente tem que melhorar, a gente tem que ser melhor seres humanos. Vamos deixar isso para os pastores, para os missionários, para os teólogos, para os juízes, para os advogados. A gente vai passando a bola para os outros, certo? O que não faz o menor sentido, porque a casa também é sua. A casa é nossa. A responsabilidade é nossa, a vocação é nossa. Deus nos chamou para sermos humanos, completos, criativos e bons aqui e agora. A nossa vocação é para o bem e para o bom de Deus. E como é que a nossa profissão entra nesse negócio? Falar um pouquinho sobre... eu sou professor na faculdade na área de teologia sistemática, mas a minha formação, na verdade, é em missiologia, e missão urbana. Só que tem muito tempo que eu não leciono mais sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre profissão. O ser humano, no fundo, gente, só precisa de duas coisas básicas. E Jesus Cristo falou isso. Você precisa comer, beber, obviamente, mas assim, você precisa se alimentar e se proteger. Estão comigo? Não. Proteger em que sentido? Você está falando de proteção, pode ser uma casa, mas também pode ser uma roupa, mas uma proteção para o seu organismo e se alimentar. Fora isso, você entra numa caverna e dorme. Não é isso? O fenômeno urbano, ele nasce a partir do ócio. Entende? Porque se você tivesse que comer todo dia, se proteger todo dia, você tinha que ir à caça, não é isso? Vai caçar. A partir do momento que a gente inventou uma coisa chamada agricultura, plantar, a gente falou assim, beleza, eu planto e agora eu espero. Depois que eu esperar, eu colho, guardo e agora, ócio. Entenderam? O ócio, a falta do que fazer, fez a gente inventar um monte de coisa. Por exemplo, a profissão de publicitário marqueteiro. Para que serve? Profissão do diabo. É criar uma necessidade que não existe, não é isso? Tentar vender, empurrar algo para você que você não... Com exceção do curso. Na hora, velho. Peguei aqui, ó, sou rápido. Minha esposa é publicitária, eu falo, você tem a profissão do diabo. Você fica empurrando coisa para os outros que não precisam. Quantas blusas, quantas calças, quantos tênis a gente precisa? Depende da moda. Entende? A gente foi criando uma série de profissões, coisas, começando pelo filósofo, pelo teólogo. Não tem o que fazer da vida, vai pensar. Se carregasse um saco de cimento por dia, não estava tendo depressão. Certo? Não. A gente inventou umas profissões que não servem para nada. Não é à toa que tem tanta gente frustrada. Não é... Paulo diz, que bom que fossem todos os profetas. Não é o caso aqui, eu sei. E também não tem que seguir nem a mim nem o Robson. O Robson largou lá a publicidade, marketing, eu larguei a engenharia para fazer teologia. Que bom que fosse que todos nós estivéssemos dedicados o tempo todo em melhorar o mundo através do discurso, né? Da prática do Evangelho. Mas, sinceramente, hoje já não funciona mais. Sabe o que funciona hoje? É que você escolha a profissão que você quiser, mas que por meio da sua profissão você cumpra a sua vocação. Então veja que Deus é bacana, que te deu liberdade para você escolher fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Não tem, você pode procurar, não tem na Bíblia Deus falando assim, seja médico. Então não vai procurar isso para Deus, me revela a tua vontade. Qual é o teu plano de Deus? Igual a minha filha agora que vai fazer vestibular. Pai, eu não sei o que eu faço, medicina ou engenharia química? Eu falei, oi? Medicina e engenharia química, o que tem a ver uma coisa com a outra? Falei para ela, faz o que você quiser. O que você acha que você vai ser mais feliz? Eu não sei, tanto faz, desde que se você for uma médica,
que a luz de Cristo brilhe onde você está. E que as pessoas entendam que, por meio dessa sua profissão, você tem a oportunidade de ter contato com uma série de pessoas que eu não tenho. E ali, você fale da beleza da criação, da vocação de todos nós para um mundo melhor. Se você for engenheira química, eu trabalhei em chão de fábrica, eu vivia batendo papo com os peões, né? Bandejão e tal, e você fala de tudo, fala de futebol, fala de política, fala da vida, fala da família, você vai almoçar na casa de um, e você faz a luz de Cristo brilhar ali também. Ninguém precisa ser pastor, porque pastor não entra em um monte de lugar, vocês sabem disso? Minha mulher é publicitária, como eu falei para vocês. Ela me chama para ir para cada ambiente, cada reunião, que eu fico assim, às vezes, maravilhado. Eu não fico chocado nem escandalizado, eu fico maravilhado, que eu penso assim, nossa, estou cercado por 3 casais de homossexuais aqui agora. E eu falo, glória a Deus. Não por eles serem homossexuais, pela oportunidade que eu tenho de estar nesse ambiente que, como pastor, eu jamais chegaria, gente. Não de forma fácil, entende? Tem pastores que chegam, mas assim, via de regra, eles têm medo de evangelho, porque o evangelho é mala. O evangélico é chato. A cabeça deles, evangélico, já manda todo mundo para o inferno, entende? E não abrem a porta facilmente. Mas como eu vou como marido da Patrícia, ninguém sabe quem eu sou, eu só sento lá e bato papo. E falo da vida. E falo da beleza da vida. E falo da esperança da vida. De uma teologia para a vida. Por causa da vocação que Deus me deu. A profissão que eu tenho, sinceramente, poderia ser engenheiro hoje. Eu ia continuar pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Então, o desafio que eu queria deixar para vocês é para vocês embarcarem nessa. Eu garanto a vocês, gente, eu vi lá o vídeo que você... qual é o seu nome? Desculpe. Duca. Então, e o de barba ali também, que estava lá. Como é que é o seu nome? Everson. Duca e Everson. Falando exatamente da experiência que vocês tiveram ao começar a fazer o curso. Talvez tivesse uma expectativa lá atrás, né? Ah, tá bom. Mas quando começa a fazer, eu vi pelo testemunho de vocês a transformação que trouxe para a vida pessoal de vocês. Então, se alguém ainda não começou, eu vou garantir a vocês uma coisa. Muda muito. É muito bacana. É muito bacana aprender mais, ouvir mais, quebrar paradigmas, né? Alargar a tenda, abrir os horizontes, tirar da nossa cabeça algumas coisas que já estão solidificadas e que não prestam para nada, é palha, tem que ser jogada fora, para que a gente possa viver de forma plena a vocação de Deus para as nossas vidas. Teologia é para a vida. Você tem uma vocação e você tem alguma profissão. Vamos usar isso para a glória de Deus? Amém?